Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, agora 29 dias das nossas eleições. E estão acontecendo situações nesse processo eleitoral que a gente nunca viu em nenhuma eleição aqui no nosso país. Eu disse hoje no nosso encontro que eu fiz no Portal do José, no nosso encontro anterior, que o sentimento de desespero é que tem pontuado, tem orientado as estratégias agora da campanha do atual presidente da República, a sua reeleição. O problema é que isso esbarra muitas das vezes na sanidade e na racionalidade. Nós estamos vendo agora que eles estão tentando conseguir votos, utilizando agora não um conflito eleitoral, não uma disputa eleitoral, um combate eleitoral, mas uma guerra espiritual que está num outro plano. E aí a pergunta que fica é, esse tipo de situação tem espaço num debate eleitoral? Esse tipo de situação altera alguma coisa no plano material, no plano concreto? Ou será que os partidos agora vão ter que também ter estruturas para lidarem também com a disputa no plano espiritual? Pois bem, a situação parece um tanto ou quanto surreal, mas ela está acontecendo e ela visa alcançar um resultado objetivo. Mas o que é que está acontecendo? Vou conversar com vocês a partir de agora. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever aqui conosco, a conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhá-los, dar o seu joinha, o seu comentário, que é muito importante, enfim, e participar dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas, 5 e meia, onde a gente interage aqui uns com os outros. É muito bacana. Desde já convido você e vamos seguir em frente. Gente, hoje mais cedo eu toquei nessa questão do desespero que está motivando, orientando a estrutura de campanha do atual presidente da República. Isso porque todas as estruturas que eles contavam no campo da conspiração, do sentimento conspiracionista, do medo, do pânico moral, elas estão se esvaziando. As redes sociais bolsonaristas, que eram muito ativas aqui na plataforma que a gente está falando, essas todas se esvaíram, elas se desmilinguiram. Eu sempre denunciei aqui que essas redes funcionavam como espécies de grupos auxiliares de uma ideologia que o tempo todo é jogada pelos grandes veículos de comunicação. Esses pequenos grupos, comparados aos grandes veículos, eles funcionaram sempre como uma espécie de rêmoras. Rêmora é aquele peixe que fica grudado debaixo do tubarão e que vai se alimentando ali dos restos do tubarão. É aquilo que a gente chama na biologia, se eu não estiver enganado, de comensalismo ou inquilinismo, né? Então, esses grupos todos, eles tinham esse papel de atrair a opinião pública, de motivar debates que escondiam, a partir dessa atração, tudo aquilo que estava acontecendo no plano material comandado por Paulo Guedes contra o povo brasileiro. Esses grupos foram todos destroçados em sua grande maioria. Muitos praticavam crimes, tiveram ali suas redes totalmente pulverizadas, inclusive eles mesmos, né, tiraram seus vídeos de circulação para mostrar o perfil dessa gente. Muitos estão foragidos, enfim, é tudo aquilo que a gente sabe em relação a essas pessoas. Mas agora então sobrou a política real. O plano real para se conquistar votos. O discurso do golpe também foi para o ralo, como a gente já tinha advertido que iria acontecer aqui, e as notícias mais recentes são essas aqui, ó, que comprovam que o tipo de estratégia que vai ter que ser utilizada agora pelo Bolsonaro, pelos seus grupos ali de apoio, é a busca por votos nesse plano terreno aqui, né? Bom, a matéria diz, militares, Polícia Federal e CGU atestam segurança das urnas e lacram o sistema. Então, gente, acabou esse discurso. Tanto é que Bolsonaro, nas suas lives, não tem falado mais em urnas eletrônicas, no Alexandre de Moraes, no Fachin. Ele parou de falar isso. O 7 de setembro mesmo, ele não está colocando isso como uma mola propulsora para uma ruptura institucional, porque ele está totalmente ciente que isso não vai acontecer no nosso país. Então, agora, o desespero fica muito evidente. E aí a gente vai ver situações absolutamente surreais. Ao mesmo tempo que parcelas importantes da sociedade vão se informando de quem é a figura que está à frente do nosso país, o seu perfil moral, a sua vida. Muitas pessoas chegam até o portal, elas ficam assustadas quando elas são seguidoras ou elas pensam em votar em Bolsonaro, quando elas se deparam com uma série de informações que a gente joga aqui. A princípio, elas pensam que a gente está mentindo e às vezes elas reagem de forma muito violenta, né? Muito áspera. Mas isso só comprova que aqui no Brasil temos muitas pessoas que se simpatizam, né, com Bolsonaro em função do desconhecimento de quem é esse personagem. A gente vai vendo vários colunistas
que não falavam desse assunto e que hoje começam a falar. A gente está vendo aqui o Carlos Alberto Sardenberg na coluna dizendo pequenos roubos, falando desse sucesso imobiliário da família Bolsonaro que não dá para esconder. O Bolsonaro ele sempre trafegou no submundo da política, então ele achou que as pequenas falcatruas, né, que na cabeça dele eram pequenas, que isso tudo nunca seria exposto para o povo brasileiro de uma maneira geral. Só que chegou uma hora que ele alcançou uma projeção maior e o homem público tem que ter a sua vida colocada para as pessoas saberem de fato quem ele é. E aí, dentro dessa estrutura que está sendo extremamente negativa para ele está buscando agora reverter algumas situações no plano concreto. A gente vê também, gente, um assunto que tem vindo muito para cá, que tem a ver com o que eu vou falar agora, essa questão da violência que está chegando dentro das igrejas, né? Em função dessa politização, essa mistura de política com religião. A matéria diz aqui no estado de São Paulo, violência política chega às igrejas e coloca em alerta lideranças petistas. E aí o Bolsonaro e a senhora, primeira-dama, né, a esposa 03, estão partindo para tentar buscar votos de uma maneira muito inusitada. Então a gente vê aqui, Bolsonaro participa com Michele de evento com mulheres conservadoras no Rio Grande do Sul. O que é o encontro com mulheres conservadoras? Por acaso a ex-mulher número 1 do presidente, que se envolveu em compra de imóvel também com dinheiro vivo, levando pacotes de dinheiro, ela é uma mulher conservadora, uma mulher honesta, uma política correta, enfim. E a mulher 02, a ex-mulher 02, também é uma conservadora, ela foi convidada para esse encontro para falar de família, falar de crescimento patrimonial, ela que comprou mais imóveis em dinheiro vivo. E a mulher 03 é uma mulher conservadora que recebe cheques na sua conta de origem estranha, de origem duvidosa. Gente, isso não quer dizer absolutamente nada, né? Se você for a uma penitenciária feminina ou masculina, vocês vão encontrar muitos criminosos e criminosas que se intitulam conservadores nos costumes. Conservador não significa que seja conservador, conservadora, que a gente esteja lidando com pessoas honestas, né? Sobretudo algumas pessoas que estão no campo da sanidade com algumas questões a serem observadas também. E nesse encontro das mulheres conservadoras, que a gente não sabe exatamente que tipo de conservadorismo é esse, né? A dona Michele disse que a batalha não está no campo terreno, não. O problema é que o nosso país está no outro plano, está no plano espiritual. Confiram aqui. Seja disperse, para que as pessoas tenham entendimento do que nós estamos vivendo, da guerra espiritual. Não estamos lutando contra homens e mulheres. Bom, então é o seguinte, né? Já que não estamos lutando, segundo ela, contra homens e mulheres, podia deixar a política para nós aqui, né, que estamos no plano terreno. Vocês montavam ali uma brigada e iriam discutir as questões do Brasil no plano espiritual. E poderiam deixar aqui a política, a realidade, a economia, a administração pública para homens de carne e osso, para conduzir essa questão, né? Gente, é uma apropriação de situações absolutamente absurda, né? E o Bolsonaro, ele tem capacidade para falar alguma coisa para mulheres conservadoras, do que é que ele tem ali a dizer para essas mulheres? O que essas mulheres conservadoras querem da vida, né? Dentro dessa perspectiva? É o desespero. Mulheres conservadoras que querem ajudar no plano espiritual, né? Uma guerra que está no outro plano, né? E o Bolsonaro, toda vez que ele tem algum tipo de diferença com alguma mulher, ele parte por uma agressão, coisa que ele não faz em relação a homens. No debate anterior que a gente viu na Bandeirantes, o Ciro Gomes praticamente o chamou de ladrão, de corruptor de mulheres, de corrupto de uma maneira geral, de covarde, enfim, falou um monte de coisa ali. E o Bolsonaro simplesmente colocou o rabinho entre as pernas e desapareceu, mas contra as mulheres ele faz ataques. Mas aí a Gabriela Prioli, que é advogada, criminalista e jornalista, que está grávida de 6 meses, mandou essa aqui para o presidente da nação. À noite, o presidente da República, em vez de responder sobre a compra de tantos imóveis em dinheiro vivo, sobre as rachadinhas ou sobre a sua aliança com o Centrão, decidiu publicar nas suas redes sociais uma matéria sobre mim fazendo piada. O seu propósito é um só, e nós conhecemos bem qual é. O que ele quer é coordenar a sua militância num ataque violento contra mim. A convocação, como sempre covarde, atinge, no meu caso, uma mulher grávida de 6 meses de uma menina. Isso me faz lembrar dos reiterados ataques do Bolsonaro às mulheres. Eu recebi centenas de ameaças nas últimas horas. E ele sabia que isso aconteceria. Esse era o objetivo dele. Mas isso não me intimida. Isso apenas reforça a minha convicção de que o atual presidente faz parte do que existe de pior na humanidade.
e que ele deve ser varrido de volta para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Em breve, ele será. Falo muito nas minhas análises políticas sobre estratégia. A equipe do presidente, entre seus muitos desafios, tem um: o Bolsonaro precisa conquistar o voto feminino para tentar cavar a chance de se reeleger. O problema é que as mulheres do Brasil sabem exatamente quem é o Bolsonaro. Um homem violento, agressivo, machista. Não importa o trabalho de imagem que tentam fazer os seus assessores e apoiadores políticos, o ódio do Bolsonaro às mulheres é tão forte, mas tão forte que ele não consegue manter o script. Das 100 últimas postagens na sua timeline do Instagram, só 2 têm imagens de mulheres. As 2 são postagens de ataque. A piada do presidente revela ainda uma outra coisa. Uma das suas principais características é o recalque. A vida do Jair Bolsonaro foi marcada pela mediocridade. Ele foi um tenente medíocre, um deputado medíocre, é um presidente medíocre. A violência dele esconde um ego frágil e machucado. E além de tudo isso, a piada revela que ele sofre de limitada capacidade intelectual, que se apresenta na incoerência da mensagem. Se eu sou irrelevante, senhor presidente, por que me postar na timeline das suas contas oficiais? Sentiu, né? Sentiu. E, Gabriela, você esqueceu de falar uma coisa, tá? É muito importante. Que ele é desumano. Nós estamos diante de uma pessoa que é inumana, uma pessoa que teve esse desprezo pela vida humana aqui no nosso país. E aí, dentro dessa estratégia que esses grupos estão fazendo para tentar reverter votos, dentro desse plano, eles vão apelando para todo tipo de estratégia patife. E uma delas agora são alguns supostos religiosos convocarem o fiel eleitor para fazerem jejum num país que está com mais de 30 milhões de pessoas passando fome, né? São contradições. Vamos ver aqui que uma rede bolsonarista está fazendo aqui para incentivar votos. Vamos lá. Esse momento de jejum e oração até o dia 2 de outubro pelo Brasil. Olá, Igreja do Senhor, aqui é o pastor Cláudio Duarte. Olá, Igreja Brasileira, do dia 2 de setembro a 2 de outubro. Dos dias 2 de setembro a 2 de outubro. De 2 de setembro a 2 de outubro. Do dia 2 de setembro a dia 2 de outubro. Dos dias 2 de setembro a 2 de outubro. Do dia 2 de setembro a 2 de outubro. De 2 de setembro a 2 de outubro. 30 dias de oração e de jejum pelo Brasil. E aí vem com essa conversa de novo, claro que isso tem um propósito eleitoral. Como teve também um episódio anterior que eu denunciei aqui, quando o Brasil estava com 500 pessoas mortas pela Covid, várias dessas empresas religiosas, é assim que a gente tem que chamá-las, né, também fizeram essa embromação de jogar os fiéis à morte, porque eles foram contra o isolamento, eles não queriam que as igrejas tivessem uma diminuição de fiéis, né? E isso ia na mesma direção dos interesses políticos de Bolsonaro, que não queria ver a economia sofrer nenhum tipo de abalo, porque ele sabia que isso poderia ter algum tipo de desdobramento às suas pretensões eleitorais. Aí fizeram essa campanha patife aqui também, de fazer um jejum, como se o jejum pudesse enfrentar a pandemia aqui no nosso país. Vamos conferir os personagens aqui rapidamente. Pelo nosso Brasil, que nós apoiamos essa convocação de jejum feita pelo nosso presidente Jair Bolsonaro. Nós estaremos todos de joelhos dobrados em jejum e oração pela nossa nação. Vamos jejuar. Jejuar, orar e pedir misericórdia, para que essa praga que veio sobre o mundo cesse e que todas as previsões ruins aqui no Brasil feitas caiam por terra. Eu acredito que as forças da maldade são removidas através da oração e do jejum. Nós temos esse clamor pela nação. Ou seja, em vez de abraçarem a ciência, de serem responsáveis, eles estavam pensando em dinheiro, pensando em grana. E aí eles foram ferramentas fundamentais nesse discurso negacionista do Bolsonaro que vitimou tantas pessoas, né? Foi um desastre total. 500 mortos à época dessa patifaria e quase 700 mil mortos depois desse evento deles aí, desses grupos aí. E agora a gente está vendo o Malafaia mais uma vez, ao invés de tentar explicar os imóveis de Bolsonaro, da família Bolsonaro, esse dinheiro, essa dinheirama da família Bolsonaro, ele descaradamente colocou a igreja dele agora como um partido político para fazer ataques mentirosos nas redes sociais. E os partidos vão ter que tomar providências, né? Uma hora a conta vai ter que chegar, porque ele está dizendo a mentira aqui, tão cabeluda, dizendo que, enfim, tem algum partido querendo praticar erotização em crianças dentro da escola. Gente, isso é um negócio criminoso. Confiram aqui e se os partidos políticos não têm que tomar providências também. Vamos lá. Erotizar crianças nas escolas? O artigo 229 da Constituição diz que pertence aos pais. É que perdeu aqui o comecinho, mas ele fala assim, erotizar, vou até tentar colocar aqui para ficar bem nítido o que ele falou aqui. Vamos lá, acho que vai dar para pegar aqui.
1, 2, 3. Crianças nas escolas, o artigo 229 da Constituição diz que pertence aos pais o direito de criar e educar. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Como é que você vai ser enganado por um panfleto de época de eleição? O povo de Deus tem uma escolha: ou rasga a Bíblia e fica com um panfleto mentiroso de época da eleição, ou rasga o panfleto E aí é o seguinte, porque os partidos de esquerda estão querendo agora chegar junto a esses núcleos que viraram verdadeiras agremiações políticas e explicar essas mentiras que o Malafaia está dizendo. Ele e outras pessoas também, né? O medo, o pânico moral, o pânico religioso. Isso tudo tem que ser enfrentado no plano terreno, pelos partidos políticos, pela justiça eleitoral, pelo presidente do TSE, porque é muita patifaria no meio de uma eleição que está no plano terreno. Ela não está lá no outro plano, não. Se eles querem discutir no outro plano, que ajudem outras pessoas a tentarem conseguir votos para aquele lado, para esse lado de lá. Aqui deixa a política para as pessoas que estão racionalmente analisando o processo, que a gente vai chegar a um caminho muito melhor. Gente, eu fico por aqui, espero que algumas informações que eu tenha jogado aqui auxiliem nas nossas argumentações e vamos seguir em frente, porque temos muitas coisas a fazer até o dia 2 de outubro, tá bom? Até lá, até o nosso próximo encontro.